Olá, turma, vamos à nossa aula de arte, dia 14/9, o livro do terceiro bimestre, páginas 400 até a 405, continuamos falando de informação visual. Só lembrando que a informação visual, ela é aquela que chamamos de linguagem não verbal, são os símbolos, as placas, as sinalizações, as imagens de publicidade, coisas que não precisa ter uma frase, ter palavras, apenas o símbolo a gente é capaz de codificar aquela mensagem e entender o que significa. Lembrando que isso só tem significado em determinadas culturas. A linguagem não verbal, a linguagem visual, ela não é universal. Um mesmo símbolo pode ter significados diferentes. Ou, por exemplo, para vocês entenderem um pouquinho melhor em relação a essa questão da informação visual, os indígenas, eles trabalham muito com símbolos, né, com grafismo, isso está dentro da cultura deles. Então, o padrão de grafismo, para eles, tem um significado. Qualquer indígena, qualquer um pertencente daquela tribo, vai olhar aquele padrão e vai saber o que se trata daquilo. O mito que está descrito ali, de repente, a crença que está ali, né, a partir dos padrões. Para a gente, quando a gente vê um padrão indígena desses grafismos, para a gente é só, nossa, que bonito, que simétrico, que interessante. Mas para a gente, se não for estudar para saber o que é, a gente não vai saber. E é a mesma coisa se a gente levar, de repente, uma placa de trânsito, um sinal, ele não vai saber o que significa um verde, um vermelho, um amarelo. Então, isso varia de acordo com cada cultura, com cada lugar. Aqui nós temos uma imagem da Times Square, em Nova York, lotada de informação visual, poucas palavras e muitas imagens. Típico da maioria dos grandes centros comerciais, grandes centros urbanos. Além das muitas manifestações artísticas que levam à linguagem não verbal, livro, tecnologia. O setor que mais se apropria dessa linguagem visual, dessa informação visual, é a publicidade. As marcas, as marcas das empresas e produtos são geralmente trabalhadas sobre significações traduzidas e transformadas em símbolos. O tempo todo nos deparamos com informação visual. Supermercado, no caminho das ruas, folheando jornais e revistas. As informações visuais, elas não nos cercam e transformam nossas interações, intenções, opiniões e gostos. Outro exemplo é o que citei agora há pouco, né, tá no nosso dia a dia, são os sinais de trânsito, as faixas para pedestres, que surgiram devido à necessidade de organizar o trânsito que foi crescendo nas cidades. Aos poucos, esses sinais eles foram unificados para serem entendidos em todos os lugares. Ele tem origem nos órgãos de trânsito e não na invenção de uma pessoa. As cores, elas são utilizadas de forma simbólica para transmitir rapidamente mensagens que podem orientar os pedestres e motoristas. Em relação aos sinais de trânsito, não precisa estar escrito atravesse, pare, tenha atenção. A gente sabe que cada cor, o amarelo significa uma coisa, o verde significa outra. É uma coisa que a gente vai aprendendo desde muito jovem e porque estamos inseridos nessa cultura, nessa sociedade. Outros sinais podem ser utilizados na cidade, marcando territórios e grupos, como é o exemplo do grafite, que é uma prática artística urbana que está presente em diversas grandes cidades, com cores vivas, desenhos estilizados, às vezes fazem crítica, às vezes só realçam a beleza da arquitetura. Então, essa prática artística ela foi uma forma de dar visibilidade e voz a grupos sociais marginalizados e atualmente são muito admirados e integram exposições em galerias de arte, museus. Então o grafite hoje ele tem uma relevância dentro das artes plásticas, isso é muito recente. Nem sempre a arte do grafite foi uma arte respeitada. Durante muito tempo foi marginalizada porque a história do grafite não é a nossa aula, não dá para entrar nesse assunto, mas a história do grafite começou nos guetos nova-iorquinos, com essa separação de gangues. Então, as gangues que dominavam uma parte do bairro marcavam todo o território com seus símbolos, o seu grafite, a outra parte. Isso era para poder ficar mais fácil, tipo, aqui tem grafite de tal lugar, aqui eu não posso ficar. Era mais ou menos isso. Por isso que o grafite, a gente fala de informação visual, ele está muito inserido. Hoje, o grafite ele já não funciona mais com essa ideia de
de rinchas de gangues e periferia. Hoje a gente sabe que o grafite chegou num nível de respeito das artes visuais, ainda tem muito a conquistar, mas a gente já vê vários lugares, várias obras. Não trouxe aqui, eu ia até mostrar para vocês as obras do Cobra, as obras dos irmãos, dos gêmeos, né, que são os irmãos, que é reconhecido mundialmente e tem um respeito da sociedade artística. Bom, tem aí no livro de vocês uma personalidade que é o Basquiat, que ele foi um artista americano. Ele primeiro se tornou grafiteiro e desenvolvendo suas criações pelas ruas do Brooklyn e Manhattan, com o nome de Samo. Posteriormente, começou sua ascensão no meio artístico após passar um tempo comercializando camisetas com suas pinturas pelas ruas, e a partir disso passou a produzir suas telas, que passaram a ganhar destaque devido ao modo como expunha suas ideias. A linguagem visual era algo muito presente nos simbolismos, códigos e representações que traçava. Sua arte era uma forma de protesto, porque estava muito inserida com a arte da rua. Ele também era um grafiteiro. Aqui a gente tem uma das obras de Basquiat, que também servia como informação visual para passar uma mensagem crítica. Linguagens visuais são pensadas e organizadas, não é uma coisa que se cria do nada, é algo realmente pensado para funcionar dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade. Por isso, fogem do desequilíbrio e não trabalham pontos de tensão com elementos que se opõem tanto visualmente quanto significativamente. Somente quando isso é o objetivo principal da mensagem é que a proposta pode ser trabalhada em contrastes. Mas, geralmente, o padrão e o respeito às regras da composição, elas estão ali presentes. Do que é isso? Por exemplo, noção de espaço, de profundidade, cores bem resolvidas, porque não pode ser nada muito absurdo, senão não funciona, porque tem que ser claro, a imagem tem que ser objetiva, para a mensagem poder ser codificada, decodificada pela pessoa. Então, observe nas imagens a seguir como a cor pode causar impacto, instigar o olhar, bem como estão sempre presentes nos elementos mais simples, como as linhas, os pontos. Aqui a gente tem um exemplo do grafite. Olha o exagero da cor. E o grafite, ele tende a ser muito colorido também, porque ele precisa ser destacado, ele precisa realçar o cinza dos grandes centros urbanos, das cidades, que a cidade tende a ser muito cinza. Então, o grafite, ele tem esse excesso de cor propositalmente. A cor, já que estamos falando disso, é um dos elementos mais importantes na composição visual. Sabemos que alguns sentimentos ou intenções, eles são representados com cores, né? A paz, geralmente a gente usa o branco, o perigo ou o amor, a gente usa o vermelho, a alegria ou a tensão, a gente atribui o amarelo. Elas são organizadas, essas cores, elas são organizadas em um círculo que a gente chama de círculo cromático. Tem uma coisa também interessante, que as cores, existe a psicologia das cores, né? Cada cor tem o seu significado, mas ela varia também de cultura para cultura. Para a gente, o preto, ele tem dois significados: o luto e o luxo. O preto também é associado à riqueza, a requinte, mas ele também é símbolo de luto. Em algumas culturas, o preto não significa morte. Em algumas culturas, o branco é que significa morte. Então, isso varia. E outra coisa, uma curiosidade aí para vocês, o amarelo é a única cor que tem o mesmo significado no mundo todo. O amarelo, ele significa alegria, ele representa a felicidade, a juventude. É esse sentimento que o amarelo remete à alegria, à juventude, é universal. O amarelo tem o mesmo significado em todas as culturas, desde o Oriente até o Ocidente. Só uma curiosidade. Voltando a falar do círculo cromático, elas são organizadas, esquematizadas e classificadas. Quais são as classificações? Primárias, secundárias, complementares, frias, quentes. Então, desta forma, fica mais fácil perceber as combinações, porque a partir desse círculo cromático é onde a gente acha as complementares, é onde a gente acha
as suas cores, as terciárias, é onde a gente consegue organizar uma série de padrões de cores que se complementam, a partir do círculo cromático que serve como guia. Serve como guia para arquitetos, design de interiores, artistas. A gente precisa muito do círculo cromático, às vezes, para achar uma cor que completa a outra. Geralmente, cores opostas, elas se combinam. E aqui fica mais fácil, porque o círculo cromático, as cores vão estar sempre no mesmo lugar, isso não muda. Em relação à classificação, só para frisar isso aqui, os primários a gente sabe que são os pigmentos que eles não são misturados com outros, eles são pigmentos puros. Aí a gente tem o amarelo, o vermelho, o azul. As secundárias, que são feitas a partir das primárias, o laranja, né? O amarelo e o vermelho a gente tem o laranja, o verde a partir do amarelo e o azul, e o roxo, azul e vermelho. A gente tem as terciárias, que é sempre uma cor secundária com uma cor primária, e aí a gente tem os tons verdeado, alaranjado, e assim a gente vai criando a intensidade do tom a partir da quantidade de pigmento que você coloca. Se você quiser uma cor mais puxada para o alaranjado, se você tiver que fazer uma mistura, você vai colocar mais pigmento vermelho do que o do amarelo, e assim vai. As cores neutras, preto, cinza e o branco, eles caracterizam-se pela não predominância de tonalidades. E as classificações de quente e fria. Quente porque são cores que remetem ao calor, remetem coisas mais quentes. A gente costuma usar essas cores para deixar, de repente, um lugar mais aconchegante, ou para representar o sol, para representar um fim de tarde. Nas cores frias, a gente tem aquelas cores que transmitem mais calma, mais tranquilidade, representam mais o frio, a água. Então, as cores mais frias, elas estão sempre mais puxadas para o azul, para o roxo e para o verde. Só a classificação para vocês entenderem. Ah, o grafite eu coloquei aqui, eu não tinha visto. Botei, na verdade, longe daquele slide que eu estava falando, do grafite como expressão e por que ele é tão colorido para ser destacado. Olha só esses tons cinzas da cidade. Se a gente não usar cores fortes, a gente não consegue ter o destaque da obra. Essa é uma das características do grafite em relação à cor. Esse mural aqui, que vocês já, se nunca viram, já devem ter visto pela televisão, fica aqui no Rio de Janeiro, ali perto do Aquarrio, que é o mural Povos Nativos, feito pelo Eduardo Cobra, que representa os nativos de 5 continentes. E aí a gente tem africanos, a gente tem árabes, a gente tem índios, a gente tem asiático. Então, só para ver como o grafite, ele já vem ganhando uma posição mais privilegiada dentro das artes e como serve como informação visual. A gente não precisa de um mediador aqui dizendo o que significa cada um. Se você olhar, você sabe que aqui está representado várias etnias. Está inserido dentro da informação visual. Bom, exercícios para a gente fechar a nossa unidade, que é a informação visual. Número 1, a indução da informação da linguagem visual é amplamente utilizada por meio do veículo, número 1, de publicidade, letra E. Número 2 é pessoal. Número 3 é pessoal. Número 4, qual é o elemento mais simples e básico de uma composição visual? Letra B é o ponto, tá? O ponto. Todos são importantes, mas o que inicia todas as coisas, o que inicia uma linha, o que inicia uma forma, é o ponto. O que inicia uma textura. 5. Os principais elementos que compõem a linguagem visual é a letra A, ponto, linha, plano, volume, cor. 6. Explique como se caracteriza o movimento artístico pontilhismo. Então, o pontilhismo ele é um movimento que é baseado na composição de pequenos pontos, pontos de cores primárias, que juntos a gente consegue ver as cores secundárias e terciárias. 7. Sobre cor, é correto afirmar, exceto a única que está errada, letra A. Na sua formulação mais simples, a estrutura cor pode ser ensinada através do círculo cromático. Sobre a cor, é correto afirmar, exceto a letra A.
8, letra D. 8, letra D. Número 9. Número 9, letra B. Ponto, forma, cor e textura. Número 10. Letra C, relacionamos bidimensionalidade e tridimensionalidade, criando texturas, tonalidade, variações de luz, de sombra. 11. A 11 é resposta pessoal? É, resposta pessoal, tá? Como a prática artística do grafite se relaciona com a linguagem visual urbana, nós já vimos, está inserido como uma forma de expressão artística de determinados grupos sociais. Esta prática faz parte da cultura visual da cidade, tá? 12. Letra D. Agem por desagrupamento de formas aleatórias, impossibilitando a atração total da imagem. 13. Verdadeiro ou falso. Vamos colocar a letra C. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra C. Letra C, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. 14, letra A, distorcer a imagem espelhada e criar uma visão expandida da realidade em relação a essa imagem. E a 15 é a resposta pessoal de vocês, tá? Fechamos essa unidade, bons estudos e até a próxima aula.